o que Deus colocou no meu coração é para a gente falar um pouco sobre ruptura. E uma ruptura que não acontece por acaso. Uma ruptura que não acontece por causa de algo do mundo, ou como uma consequência de algum ato que a gente fez, de alguma decisão nossa. Uma ruptura que acontece em nossas vidas, que é permissão de Deus. É uma daquelas coisas que a gente tem uma dificuldade enorme de entender, né? Por que Deus permite isso? Por que Deus não está vendo que eu estou passando por essa dificuldade? Por que Ele permite que isso aconteça nas nossas vidas? E uma das coisas que a gente tem uma tremenda dificuldade de entender é quando Deus permite a ruptura. Permite que algo morra, permite que algo chegue ao fim, que a falência aconteça, a ruptura. E essa ruptura, o que vem na minha mente é justamente essa corda mesmo. Essa imagem para mim é excelente. Que fica um lado puxando uma coisa, o outro lado puxando, e aí nenhum lado consegue ceder ao que o outro lado quer. Os dois lados querem ter razão. Então, em vez de os dois lados ganharem alguma coisa, acontece então a ruptura daquilo que eles queriam. E cada um fica sem nada, na verdade. Ruptura é um termo muito usado no meio esportivo. Não sei se vocês já ouviram falar, quando você está jogando futebol lá, fala assim, tal atleta sofreu uma ruptura do tendão, uma ruptura do músculo. Então é um termo muito usado. E é um termo que quando você ouve isso no lado do esporte, por exemplo, você sabe que aquilo causou dor na pessoa. Então ruptura causa dor. Ruptura causa uma tensão nas nossas vidas. Ruptura causa um trauma na nossa história. Mas vem cá, Deus permite que isso aconteça? Deus permite que a dor encontre a nossa história? Deus permite que um trauma encontre a nossa história? Deus permite que algo ruim aconteça com a gente seja colocado em um deserto, em um sofrimento? A gente não precisa ir muito longe para responder isso, né? Olhando para as nossas vidas. Quantas vezes nós, mesmo estando diante de Deus, não passamos por desertos? Não passamos por algo na nossa vida que até então a gente tinha como certeza, como segurança, mas daqui a pouco aquilo acontece uma ruptura. E a gente que tinha uma vida que trazia segurança para a gente, agora a gente está numa vida que cada passo é a mesma coisa que pisar em ovos, né? Eu não sei o que vai ser o dia de amanhã. E também quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê diversas rupturas que aconteceram. E tirando aquelas rupturas que foram feitas por causa de uma decisão humana, muitas delas aconteceram na vida das pessoas porque Deus permitiu. Deus permitiu que o mal chegasse à vida das pessoas. Olha que coisa. Deus permitiu que o sofrimento chegasse à vida das pessoas. O Deus que você serve de amor, de compaixão, de misericórdia, permitiu que a dor chegasse. Puxa vida. E como que a gente explica tudo isso? Principalmente se a gente está vivendo esse momento. Um momento que eu confesso para você, pela minha própria história, é difícil de entender. É difícil de você aceitar. E que quando a gente fica brigando com esse momento, procurando razões, e saibam de uma coisa, nem tudo tem explicação. Partindo do princípio que a gente é limitado, nem sempre a gente encontra uma explicação plausível. Nas nossas vidas, querido, muitas vezes é necessário, e foi a palavra que eu encontrei, é necessário que a ruptura de algo aconteça para que a gente seja inserido no melhor de Deus. Muitas vezes, meus queridos, só a ministração de terça e domingo não resolve. Deus está falando, Deus está mostrando o caminho que Ele quer que a gente siga. Não resolve, não damos atenção. De vez em quando a oração que a gente faz não está de acordo com a vontade de Deus, porque aquilo que a gente está pedindo é justamente aquilo que Deus quer que a gente se livre. E a gente está querendo uma coisa que não está em conexão com Deus. Muitas vezes a gente lê a palavra de Deus, a gente busca versículos e temas para aquilo que a gente está vivendo, para fortalecer aquilo que eu quero, que o meu eu quer, que eu acho que é importante, ou que é o caminho para a minha vida. Mas na verdade, o que Deus realmente quer é que
como a gente cantou, que Ele seja o centro das nossas vidas. E como centro, que Ele tenha a primazia para decidir o que é bom ou não para você. O que é bom ou não para mim. Por quê, queridos? Com a nossa definição de conceito errado que a gente tem, culturalmente, em todos os sentidos, por causa do pecado, por causa de tantas coisas que vem na nossa vida, por causa de tanta dor que a gente traz nas nossas histórias, muitas vezes aquilo que a gente tem a certeza que a gente quer, não é o melhor. Eu vou repetir. Muitas vezes, aquilo que a gente tem a certeza que é certo, que eu quero para a minha vida, talvez não seja. E aí, como último recurso, Deus permite que a ruptura aconteça. Essa ruptura não acontece por uma intervenção ativa de Deus. Não é Deus que vai lá e quebra o negócio. Não é Deus que vai lá e separa as coisas. É simplesmente Deus que retira suas mãos. E permite que a gente viva a nossa história. E permite que, se é isso que você quer, então viva. Mas que lá na frente a gente vai ter que colher algum tipo de trauma, de dor, de sofrimento, para a gente entender que talvez aquilo que a gente correu tanto atrás não era o mais importante. Não era o que a gente precisava muitas vezes. Além disso, tem coisas que a gente pede para Deus sem ter a verdadeira consciência do que a gente está pedindo para Deus. Por exemplo, a canção que a gente cantou veio de encontro com aquilo que a gente faz. Seja o centro da minha vida. Por exemplo, quando a gente vai na oração do Pai Nosso e lá está escrito assim: seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente fala isso de uma forma tão mecânica, a gente canta de uma forma tão mecânica, a gente não tem o entendimento da centralidade, da verdade, da forma absoluta que é isso. Quando eu falo para Deus, seja feito a tua vontade, talvez Deus olhe para a minha vida e fale assim: filho, para mim fazer a minha vontade, eu vou ter que romper algumas coisas na sua vida. E esse rompimento vai te causar dor. E aí, queridos, é que entra a vontade permissiva de Deus. Que talvez aquilo que a gente está chorando hoje, porque a gente não está conseguindo resolver e a gente está vendo que está perdendo, talvez nós estejamos perdendo por algo melhor. Nós estamos perdendo aquilo que, na verdade, não é simplesmente fruto de Deus nas nossas vidas, mas é fruto de um eu que há muito tempo foi convidado a ser deixado para trás. E por isso, algumas coisas precisam morrer na nossa vida, para outras coisas nascerem. Jesus é muito claro isso, quando ele olha para o fariseu e fala assim: olha, não se coloca vinho novo em odre velho. O odre tem que ser novo também. E por isso, alguns odres nas nossas vidas têm de ser rompidos, para que Deus construa o novo. E dentro desse odre novo, derrame aquilo que a gente precisa. Derrame aquilo que realmente vai trazer para a nossa história vida, e vida com abundância. Porque nós somos seres humanos que vivem de momentos. Então, quando a gente vê o nosso sapato apertado nesse momento, tudo na nossa vida, tudo ao nosso redor, tudo à nossa frente fica escuro, porque eu quero me livrar disso. Mas o nosso Deus, que não vê você como um momento, mas vê você como uma história, Ele vê que, ainda que doa tirar aquilo, mas lá na frente a tua história vai ser recuperada de acordo com o que Ele tem para nós. Vai ser recuperada, e a felicidade vai ser uma felicidade plena, e não uma felicidade passageira. E quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente tem que ter a noção de para quem a gente está pedindo e o que a gente está pedindo. Porque a gente está pedindo para um Deus que trabalha com a eternidade, com o princípio de eternidade. Não com um Deus que trabalha com coisas momentâneas. E a gente está pedindo para que Ele faça a sua vontade, ou seja, um ser diferente de mim. Por exemplo, se eu tenho uma vontade para ser executada, o Bruno tem outra. E ele fala assim: Wagner, eu quero cantar esse e esse louvor, mas faça segundo a sua vontade. E eu acho que ele fala, esse louvor é o melhor, vai dar tudo certo, esse aqui. Mas ele fala, faz segundo a sua vontade. E se eu falo assim: olha, Bruno, esse louvor eu não acho bom, nesse momento não, canta esse. Mesmo que o coração dele fala: puxa vida, não
era isso que eu queria só que o Wagner aprovasse esse louvor que ia cantar. Mas como ele falou, faça a sua vontade, talvez ele tenha que trocar. E é isso que acontece com Deus, querido. Talvez a gente tenha que trocar algumas coisas na nossa vida e a gente não está preparado para isso. A gente até pede que Deus faça a sua vontade, mas a gente não está preparado para que Ele execute no operacional, na prática, a vontade dEle. E aí que a gente cai do cavalo. E aí que Deus precisa romper algumas coisas na nossa vida. E a gente vai aprender com Deus. A gente vai aprender com essa história que está lá em Gênesis. Por favor, abra sua Bíblia. Lá em Gênesis, no capítulo 21, do versículo 9 ao versículo 20. A história de alguém que teve, em algum momento da sua vida, um grande rompimento na sua história, para que ela pudesse viver aquilo que Deus tinha preparado para ela. Uma ruptura que causou dor, uma ruptura que causou temor, que causou medo, que causou algo ruim no coração dela, que naquele momento causou um sentimento de perda, mas que depois na frente você vai ver que a história dessa pessoa, por causa dessa ruptura, foi outra. E outra melhor em Deus. Todo mundo achou? Gênesis 21, do 9 ao 20? Está escrito assim: certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e, lá do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí aonde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. E ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Até aqui, queridos. Essa aqui é a história de Agar. Agar, como a gente sabe, ela era escrava de Sara. E quando Deus prometeu um descendente para Abraão, e Sara não podia ter esse descendente, não podia ter filhos, e já estava de uma idade avançada, ela teve uma ideia. Aquela ajudinha para Deus ela quis dar. Então ela falou assim: olha, Abraão, deite-se com Agar, que é minha serva, e aí o filho dela será o meu filho também, e você vai ter então descendente. Então a promessa de Deus vai se cumprir com essa ajudinha que a gente vai dar. Aí não deu outra, né? Abraão, com muita dificuldade, se deitou com Agar, e aí teve um filho, Ismael. E esse filho estava correndo de vento em popa para ele ser o descendente de Abraão e herdar tudo o que precisava, ok, tudo certinho. Mas a promessa do Deus, que é fiel nas nossas vidas, se cumpriu. Sara engravidou, teve Isaque. E aí, num determinado momento, aquilo que no coração de Sara era talvez a saída para a vida dela, começou a se transformar num peso. Porque veja, agora eu tenho meu filho,
E o meu filho é que tem que ser o herdeiro. Só que tem agora um Ismael, tem um jeitinho que eu quis dar para Deus. E agora eu estou com um problema aqui. E o resultado, aquilo que ela teve como direção no coração dela, foi fazer o seguinte: pegar Agar, pegar o seu filho e mandar para o deserto, sem nada. Você já conhece a expressão só com a roupa do corpo? Foi dessa forma que Agar foi embora com o seu filho nos braços. E aí, querido, o mais difícil de entender é que Abraão, o pai, ficou com peso. Falou assim: poxa, mas vou mandar Agar sozinha. Você imagina, mandar uma mulher sozinha com uma criança pequena num deserto. Deserto, querido, é 50 graus de dia e 50 graus negativo à noite. Não tem para onde ficar, não tem aonde ir, não tem o que comer, não tem o que fazer. E eu vou mandar essa criança embora com essa mulher. Mas aí o pior de tudo é que Deus, poxa vida, que Deus é esse, né? Deus é Deus de amor? Amém. Deus é Deus de compaixão? Amém. Esse Deus fala assim: Abraão, tá certinho. Manda essa mulher embora pro deserto com o seu filho pequeno, seu filho nos braços. Que coisa, que Deus é esse, gente? Como Deus pode fazer uma coisa dessa? Como Deus que a gente prega que é amor, que é misericórdia, que é compaixão, que recebe a gente da forma que está, pode permitir uma coisa dessa que à primeira vista parece uma atrocidade. Para todos os meios naturais, qual que era a única coisa que poderia acontecer com aquela mulher e aquele filho? Morrer. E parece que Deus, que produz vida e se chama amor, está mandando alguém para a morte. É isso que acontece quando a gente tem que romper com algo em nossas vidas. Essa é a pergunta que sobe ao nosso coração: que Deus é esse? Que permite que a minha vida financeira chegue a esse estado? Que Deus é esse? Que permite que a minha empresa entre em falência? Que Deus é esse? Que permite que eu vá no médico e tenha um diagnóstico de câncer? Que Deus é esse? Que permite que o relacionamento que eu tinha em tão alta conta se acabe? Um Deus que permite. E foi justamente isso que aconteceu. Mas eu queria trazer para a gente algo que não fica tão evidente, porque a primeira coisa que o nosso eu pensa é que Deus é esse. Mas se a gente começar a pensar um pouquinho sobre a história de Agar, a gente vai ver que algumas coisas, junto com essa ida dela embora, que pareceu tão ruim, mudaram também. Por exemplo, sabe qual foi a primeira coisa que mudou na vida de Agar? Quando ela estava com Abraão e a sua família, e depois que ela foi embora sozinha, a primeira coisa que mudou, querido, foi o fato dela não ser mais escrava. E sabe, muitas coisas nas nossas vidas que a gente julga ser importante, que a gente coloca nossos recursos, que a gente coloca o nosso tempo, que a gente sacrifica a nossa vida e família, na verdade, está nos tornando escravos. Mas só que, da posição aonde a gente está, você já ouviu também falar que quem tá de fora tem uma visão melhor das coisas? Esse é o Deus que está de fora. Então, da onde a gente está, parece que aquilo só é importante para a gente. E que se eu abrir mão daquilo, eu vou estar abrindo mão da minha história, do meu passado, de algo que é importante para mim. E mesmo que as coisas na minha vida estejam desmoronando, coisas que são realmente importantes estão sendo comprometidas, eu não consigo abandonar, porque aquilo é importante. Mas aí entra Deus, que ama a sua vida e está vendo. Aí Deus permite o rompimento, a ruptura, o chegar ao fim. E com Agar não foi diferente. Eu queria que vocês começassem a imaginar o que estava passando pelo coração de Agar. Depois de tanto tempo, gente. Depois de uma vida dedicada a essa bendita família. E sabe, Deus fala com a gente individualmente. Naquele tempo não falava não. Deus só falava esporadicamente com Abraão. O que estava passando pelo coração dessa mulher? Que ela tinha sido abandonada, que ela estava indo para o sofrimento,
estava sendo abandonada para a morte, estava solitária. Todos são sentimentos que preenchem o nosso coração quando algo que a gente julga importante é retirado de nós. Mas a proposta de Deus, desde que a gente entregou a sua vida para Ele, é tornar a gente livre. E veja que a liberdade é um dos bens mais preciosos de qualquer ser humano e de qualquer nação. Não há uma nação que em algum período da sua história não precisou lutar pela sua liberdade. Porque a liberdade é importante. Então a gente entrega a vida ao Senhor Jesus e diz que a palavra de Deus que Ele é a nossa liberdade. E uma liberdade espiritual acontece. Mas no caminhar da nossa vida, muitas coisas que vêm do nosso comportamento, que vêm de escolhas que a gente fez, precisa ser retirado para que a gente viva de fato a liberdade que Ele tem para nós. Porque para Deus não tem sentido um filho que se assenta à mesa dele como um príncipe, como uma princesa do reino de Deus, que é o que você é, e continua escravo de algo que é menor do que ele. Quantas vezes, querido, nós pedimos a Deus, nós imploramos a Deus por algo que está nos tornando escravos, por algo que a gente não consegue se libertar daquilo que, no decorrer do tempo, se tornou uma verdadeira prisão para a gente. Seja algo natural, seja um tipo de pensamento que a gente tem, que a gente não consegue abrir mão, seja até um relacionamento. Que não importa, querido. Se algo está nos tirando a presença de Deus, se algo passa a ser mais importante em nossa vida que com Deus, se algo passa a ser mais importante do que aquela música que a gente cantou, que a gente inverteu as prioridades, que as prioridades de Deus para a nossa vida está nos tornando escravos sim. Mesmo que com a minha boca eu declare que Deus é o meu Deus. No fundo, não é. Em determinadas áreas da minha vida. E essa liberdade precisa acontecer nas nossas vidas para que Deus trabalhe com a gente. Para que Deus acrescente o dele nas nossas vidas. Acrescente as suas bênçãos, a sua prosperidade para a gente. Construa uma nova história. E eu queria convidar você hoje para refletir no seu coração, querido. Será que aquilo que você tem pedido com tanta veemência diante de Deus, apresentando a Ele, isso faz parte de algo que Deus tem para você? Ou isso simplesmente é um desejo do seu coração de se apegar a algo que Deus já colocou um ponto final? A algo que deveria ficar em nossos passados. A algo que não vai frutificar hoje nem amanhã para a sua vida. E por causa disso você vem comprometendo os princípios e prioridades do reino. Sempre que alguma decisão nossa comprometer algum princípio e prioridade do reino, não vem bênção disso. Talvez momentaneamente isso vai me fazer feliz, porque eu tenho a sensação de vitória. Mas o Deus que conhece a nossa história sabe que lá na frente a gente vai se arrepender. E quantas pessoas, querido, que diante de Deus pediram uma bênção, pediram, choraram, imploraram por aquela bênção, trabalharam por aquilo, correram atrás daquilo. E quando consegue a bênção que ela precisava tanto, olha para o lado e vê aquilo que realmente é importante, como a sua saúde, o seu relacionamento com Deus, a sua família, se deteriorando. Valeu a pena? Veja que o problema não é você pedir algo diante de Deus, é apresentar diante dele, porque nós já sabemos que Deus abençoa mesmo. O problema é quando isso se torna mais importante para você do que outra coisa. Se o seu trabalho é mais importante para você, está errado, querido. Qualquer bem material é mais importante para você do que Deus, do que as suas prioridades, tem coisa errada. Se algum relacionamento que ao longo do tempo, esse relacionamento vem roubando da gente, se a gente não consegue colocar um ponto final nisso, está errado. E aí entra o rompimento de Deus. Talvez se Deus tivesse aparecido para Agar e falasse assim: Agar, eu tenho coisa melhor para você. Deixa Abraão, que eu tenho uma coisa muito melhor para você. Talvez ela não teria ido embora. Precisou que um fator terceiro falasse assim: Agar, ponto final. Nessa empresa você não trabalha mais.
Ponto final. Seu negócio não vai mais para frente a partir daqui. Ponto final. Nosso relacionamento acaba agora. Ponto final. A surpresa para Agar foi grande. Mas só que, veja bem, ela já não era mais escrava. E Deus quer tornar você livre. A proposta de Deus é tornar o seu coração livre. É que você pense nas coisas que Ele está dando para você, no caminho que Ele está abrindo para você passar, e nenhum desses caminhos, nenhum desse relacionamento, nenhuma dessas coisas se torne o Deus da sua vida. Nada pode ocupar o lugar dele em nós. Tudo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas nos prende, nos faz dependente, nos faz minimizar o poder de Deus, nos faz escravo. Agar era escrava. E o que escrava tem, querido? Escrava não tem direito. Toda hora que o seu senhor chama, ela tem que ir. Escrava não tem história. A história do seu senhor. Escrava não tem vida. E o pior de tudo, escravo não tem identidade. A gente fala aqui muitas vezes, você é imagem e semelhança de Deus. E talvez a gente não consiga viver essa imagem e semelhança de Deus e está sempre com o coração carente, e está sempre com o coração quebrado, e está sempre com o coração inseguro, repleto de medo, simplesmente porque eu não consigo me ver como Deus me vê. Mas para mim me ver como Deus me vê, eu preciso ser livre, porque Ele é livre. Nada que nos segura a essa terra, nada que ocupa o primeiro lugar em nossas vidas vem de Deus. Permita que Deus dê a liberdade para você, nem que for a partir de uma ruptura na sua vida. E se aconteceu alguma ruptura na sua vida que você não consegue entender o porquê aconteceu, chega de procurar explicação. Viva a vida que Deus colocou à sua frente. A ruptura aconteceu. Por que, Deus? Quero voltar atrás. Quero ser como naqueles dias do passado. Não abro mão, não quero, não, querido. Se uma ruptura aconteceu e Deus está abrindo um caminho novo na sua vida e Ele vem ministrando isso no seu coração, ande no caminho novo. Nada pode ser mais importante do que aquilo que Deus tem para você, do que Deus em sua vida. Não sofra mais do que você já vem sofrendo. Não perca mais noite de sono do que você já perdeu. Será que investir tanto como a gente vem investindo em algumas coisas é bênção ou é prisão? Ou é a necessidade de mostrar que eu posso, que eu consigo, que eu faço? Mostrar para quem, querido? Mostrar para você mesmo? Provar alguma coisa para os outros? Sendo que é Deus, que Ele que controla a sua vida, que é o governador que abre caminhos para você? Olha, reflita hoje. A sua liberdade não pode ser vendida por nada. Reflita hoje. Se aquilo que você vem correndo atrás vem causando dor no seu coração e peso, mais do que a alegria que você queria. É simples. Se aquilo que a gente vem correndo atrás não está causando alegria, o reino de Deus é feito de paz, alegria e justiça. Agar, então, querida, ela é abandonada, ela é colocada no deserto. Mas uma das primeiras coisas que acontece é que agora ela é livre. E Deus precisa de pessoas livres para Ele usar. Deus precisa de pessoas livres para construir a sua própria história. Deus precisa de pessoas livres para ser o protagonista daquilo que Ele tem como propósito para nós. O nosso Deus fala com pessoas livres. Eu queria que você olhasse de Gênesis a Apocalipse e me mostrasse um escravo com o qual Deus falou. Um escravo. Você vai achar pouquíssimas referências. E eram escravos que estavam a caminho de serem livres. Porque Deus não pode falar com alguém que já tem uma outra coisa como o Senhor na sua vida. E muitas vezes a gente reclama no nosso quarto que a gente não ouve a voz de Deus. Mas o problema não é se Deus está falando ou não. O problema é se eu estou ouvindo Ele ou a minha vida está voltada para algo que eu sou escravo. Está voltada para outro Senhor.
Deus tem falado no seu coração? Você tem conseguido ouvir a voz de Deus? A voz de Deus faz diferença para a sua vida? Avalie tudo isso, querido. Avalie tudo isso, porque o caminho que Deus tem para a gente sempre é um caminho de paz, é um caminho mais tranquilo, é um caminho de descanso. E se o caminho para conseguir aquilo que você vem buscando com tanto afinco não tem sido esse tipo de caminho, desconfie se vem de Deus ou não. Deus tem paz e descanso para a gente, mesmo dentro das aflições, mesmo dentro das coisas difíceis na nossa vida. E se Deus está querendo romper algo com o seu passado, se Deus está querendo romper algo que não é bom para você, permita que seja rompido e comece algo de Deus na sua vida. Deus precisa de pessoas livres para ouvir a sua voz. Agora, quantas vezes dentro da vida de Agar que ela chorou lá no seu quarto quando ela estava lá na família de Abraão, quando era escrava de Sara, e Deus não a ouviu, ou pelo menos Deus não falou com ela. Mas agora a gente vê aqui que no versículo de número 16, ela senta a alguns metros do seu filho, porque ela não quer ver o seu filho morrer, e aí ela começa a ficar com o seu coração ruim. E quando o menino chora, Deus vem falar com ela. Talvez aquilo que a gente quer que Deus faça na nossa vida, querido, está dependendo de a gente abrir mão de algumas coisas que Ele já determinou para as nossas histórias. Deus, Ele vai te ouvir. Deus, Ele vai tentar te ajudar de todas as formas. Mas a resposta dele só chega ao nosso coração quando a gente abre mão daquilo que não está de acordo com a vontade dele. Porque se é Ele que controla nossas vidas, é Ele que tem que dar os passos para a gente ser construído. Para a gente construir o novo de Deus para nós. Deus permite a ruptura, mas quando essa ruptura acontece, tanto o curar disso, quanto o novo que Ele tem para a gente, vem de um processo que Ele já estabeleceu antes da nossa existência para as nossas vidas. Agar era escrava, agora está livre. Como livre, é alguém que ouve a voz de Deus e é alguém que tem agora um relacionamento com Deus. E quando a gente para de se pautar naquilo que nos prendia e passa a pautar a nossa vida no relacionamento com Deus, algumas coisas começam a ser construídas na nossa história. A primeira coisa que Deus fala para aquela pessoa que ele consegue romper com o passado, romper com aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus na sua vida, e começa a andar para uma vida que Deus tem para ele, a primeira coisa que Deus fala é: não se preocupe. Está aqui no versículo de número 17. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo. A primeira coisa, querido, que Deus fala para nós, quando esse rompimento acontece nas nossas vidas e a gente passa a viver sem aquilo que antes dominava o nosso coração, é: não se preocupe. E isso é extremamente importante, porque diante de algo novo, o sentimento de preocupação e medo é normal. Então, se você está vivendo hoje algo que tem que acontecer novo na sua vida, se você está vivendo um recomeço de algo, se você está vivendo ao contrário da vida passada que você viveu, se aquilo que você tinha segurança, se foi rompida com a sua vida e hoje tem algo novo que você não conhece, a palavra de Deus para a sua vida é: não se preocupe. Não tenha medo. Porque aquele que é livre, esse tem um compromisso com Deus. E toda pessoa que tem um compromisso com Deus é cuidada por Ele. Então olha para a sua vida. O que é que tem te trazido preocupação se você abandonar a mão daquilo que Deus já falou para você que não está vindo dele? Daquilo que Deus está identificando que está no lugar dele em sua vida. E por isso que a gente não abre mão. Porque a gente não quer abrir mão da segurança.
A gente não quer abrir mão daquilo que a gente já conhece. Mas quando Deus fala, olha, abra mão disso, eu vou permitir que aconteça uma ruptura e que um novo caminho se desenhe à sua frente. Se você está em Deus, querido, a mensagem dele para você é: não se preocupe. Não se preocupe com o novo recomeço que Deus está dando para a sua vida. Não importa a sua idade, não importa a sua classe social, não importa como está a sua vida financeira, não importa os desafios que tem à sua frente. Mas Deus, para mim cumprir esse desafio, eu precisava daquilo. Não, querido. Você precisa de Deus para cumprir esses desafios. Você precisa de Deus para trilhar esse novo caminho. Você precisa de Deus para abrir novas portas para você. Então, não se preocupe. Não tenha medo. E essa é a palavra que Deus só pode dar para corações livres. Para corações que reconhecem que Ele sim é a segurança que a gente precisa. E não aquilo que o mundo nos oferece. E não os relacionamentos que estão matando a nossa vida, que estão roubando de nós. Se algo nessa novo recomeço que Deus está dando para a sua vida está te preocupando, querido, hoje você pode, diante de Deus, acalmar o seu coração e viver uma vida mais livre, e viver uma vida tranquila que Ele tem para as nossas vidas. A primeira coisa, não se preocupe. Quando você é livre em Deus, Ele cuida de você. Ele é a sua segurança, não tenha medo. Permita que aquilo que Deus está tirando da sua vida fique no passado e viva o novo que Ele tem para você. Não se preocupe, não tenha medo. Segunda coisa, Deus se levanta e faz novas promessas. Olha o que Ele fala aqui, ó, no versículo 18. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Queridos, você lembra que a gente falou aqui várias vezes, não é a bênção que a gente tem que estar focado, mas é a promessa de Deus para as nossas vidas. Foi uma ministração do Luciano que eu nunca vou esquecer. Não é a bênção que a gente precisa, é a promessa de Deus para as nossas vidas. Para um coração que é livre, para um coração que coloca as suas preocupações e o seu medo em Deus, Ele tem novas promessas. Ele tem promessas melhores do que aquela que a gente tinha. Ele tem promessas melhores do que aquilo que a gente achava que é segurança. Ele tem promessas melhores do que a nossa mente construiu ao longo do tempo. Deus tem promessas melhores para você. É por isso que você não precisa viver preso a algo que é natural, está impedindo você de progredir, está impedindo você de viver o novo de Deus. E quando você pensa em viver o novo de Deus, aquele cenário que Deus começa a montar à sua frente te dá medo. Mas Deus tem novas promessas para você. Deus tem promessas que vão trazer bênçãos que você nem imaginava. Deus tem promessas que vão ocupar o seu coração com uma paz, com uma alegria, com uma serenidade que você nem imaginava. Viva as novas promessas de Deus nesse momento. Seja livre. Lance a sua preocupação em Deus. Não tenha medo daquilo que Deus está te chamando para viver, o novo de Deus para a sua vida. Porque Ele tem promessas para você. E além disso, querido, Deus, Ele abre os olhos espirituais para que a gente veja a saída onde não existe. Olha o que aconteceu, eu acho interessantíssimo isso aqui. Agar ela sentou no lugar e ela começou a ficar desesperada porque o filho ia morrer. Não quero ver meu filho morrer. E naquele desespero de não querer ver o filho morrer, porque ela estava ligada à antiga vida, ela não conseguiu nem ver as coisas à sua volta. Só que no verso 19 está escrito: então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço, e foi e encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Posso falar outra coisa de Deus para você? Muitas coisas, queridos, de Deus, que Ele tem para fazer em nossas vidas, estão tão próximas de nós, portas que Ele quer abrir para a gente, estão tão próximas de nós, que se a gente continuar sendo escravo daquilo que vinha segurando as nossas vidas, a gente nunca vai conseguir ver.
Deus só pode mostrar uma porta nova para você. Deus só pode mostrar uma saída nova para você quando você resolve viver 100% a vida que Ele tem para você. Enquanto a gente estiver dentro da igreja, a gente estiver diante de Deus, mas olhando para aquilo que é a nossa segurança, lá atrás, que era a segurança no passado e que ainda é hoje, a gente não é livre. Um coração livre não ouve a voz de Deus. Um coração livre não fala com Deus. Um coração que não é livre, melhor, um coração que não é livre não ouve a voz de Deus. Que não é livre não ouve a voz, não fala com Deus. E um coração que não é livre não pode ver as bênçãos e o caminho que Deus tem para a gente. O caminho novo que Deus tinha para a gente. Se Agar continuasse na casa de Abraão, ela nunca ia ver aquele poço diante dela que Deus colocou. Ela só ia continuar comendo a ração diária que Abraão dava para ela, sem questionar nada. Era só aquilo para o resto da vida. Mas porque você e eu colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele tem um novo poço de água para a gente. E o novo poço de água quer dizer refrigério. O novo poço de água quer dizer bênçãos novas para a gente. E muitas vezes a gente não entra e não anda nessas bênçãos novas porque a gente está preso ao passado. E Deus está falando com você hoje. Permita que você rompa com aquilo que é do teu passado. Algum rompimento de Deus que aconteceu na sua vida, querido. Ou que está para acontecer. Olha para o futuro. Seja livre. Viva livre. Viva pelas promessas. Viva por esse novo poço que Ele vai colocar na sua vida que você nunca acharia por estar simplesmente vivendo aquilo que era a tua segurança no passado. E por último, querido, a gente vê aqui a escolha de Agar. 21 e 20. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Sabe quando Agar poderia arranjar alguém para Ismael? Nunca. Sabe quando esse menino poderia crescer e se tornar uma grande nação? Nunca. Porque ele estava debaixo de uma escravidão. Mas quando ela foi ser livre, tudo aquilo que ela jamais imaginou ser possível aconteceu na vida dela. Do ventre dela, tem uma grande nação aí andando. Porque ela era livre agora. E Deus só fala com gente livre. Deus só promete. Deus só abençoa quem é livre. O que você está esperando de Deus? A gente pede tantas coisas para Deus, mas quando Deus quer dar para a gente não se liberta daquilo que o mundo lançou sobre as nossas costas, sobre a nossa vida. Se livre hoje. Permita que esse rompimento com aquilo que é do mundo aconteça na sua vida e viva o novo de Deus. Viva o novo de Deus para você ouvir a palavra dele. Para você ouvir ele falando com você de pertinho. Chega de ouvir Deus pela boca de outra pessoa, eu quero ouvir Deus no meu próprio coração. Chega de ouvir Deus pelo outro, chega de seguir, não, eu quero ouvir Deus falando com a minha alma. Eu quero ouvir Deus estabelecendo o caminho dentro do meu próprio ser, porque o Deus do Novo Testamento é um Deus que trata as pessoas individualmente, mas Deus trata com alguém que é livre. Deus trata com alguém que tem Ele como segurança, e não as coisas desse mundo. Deus trata com a gente quando a gente rompe, quando a ruptura acontece, de tudo aquilo que tem tomado o lugar dele nas nossas vidas. Olha para o seu coração, olha para o profundo da tua alma hoje, e avalie aquilo que tem tomado o lugar de Deus em sua vida. Nada pode tomar o lugar dele na sua vida. Porque senão, essa liberdade que a gente tanto quer, nunca vai acontecer. Quero te convidar para a gente ficar de pé nesse momento. Quero convidar o Bruno aqui para a gente cantar mais um louvor diante de Deus. E nesse momento, querido, enquanto a gente canta esse louvor, que você possa olhar no seu coração. E se você identificar alguma coisa que você tem pedido diante de Deus,
alguma coisa que tem tomado de alguma forma o lugar dele na sua vida, saiba que nesse caminho você nunca vai ter todas as bênçãos que você vem pedindo de Deus. Talvez hoje é o momento, hoje é o dia de você abrir mão de algumas coisas, para que Deus acrescente outras melhores na sua vida, assim como foi na vida de Agar. Não permita-se estar na presença de um Deus que faz nova todas as coisas e continuar vivendo velho. E continuar vivendo uma vida presa a esse mundo. E tudo que esse mundo fez foi roubar de você. A gente acha que está ganhando, mas tudo aquilo que esse mundo colocou na sua vida foi roubar de você. Mas Deus não. Deus, ele tem algo a acrescentar para você, querido. Uma felicidade, uma alegria, uma paz que a gente jamais sonhou em viver. Mas Deus precisa de corações livres. E hoje é um dia, uma manhã de liberdade para os nossos corações. E Deus vai ministrar uma liberdade especial no seu coração. Saia daqui e viva o novo de Deus. Mesmo que você tenha que abrir mão de algo que você considerou até hoje importante demais para a sua vida. E Deus vai falar com o seu coração justamente sobre o que é que Ele está falando essa manhã com você. E vai depender do teu compromisso para com Ele, para que Ele faça o novo e para que você viva dias melhores do que você está vivendo. Vamos louvar a Deus?